Oi, pessoal do nono ano, tudo bom com vocês? Comigo tá tudo jóia. Então, vamos continuar nossa aula de República Velha, tá? Hoje a gente vai entrar na República Oligárquica e a gente vai falar sobre o coronelismo. O que foi essa República Oligárquica, tá? Essa República Oligárquica era uma república em que os interesses dos cafeicultores, principalmente, era o que era representado, tá bom? Em 1894, assume a presidência da República Prudente de Moraes e ele vinha com o intuito mesmo de ajudar esses cafeicultores, foram eleitos por eles, tá? E aí, meus queridos, nisso começou o coronelismo. O coronelismo nada mais foi, pessoal, do que um período em que os coroné, né, que tem muita novela que fala disso, comandava a cidade. Ele era uma figura muito forte de poder dentro principalmente em cidades do interior, e eles manipulavam as eleições para que eles continuassem no poder. Como eles faziam isso? Eles tinham 3 maneiras, tá? Uma era comprando o voto mesmo. Então, se o cara tá precisando de uma dentadura, né? Que é um dos exemplos que acontece até hoje, inclusive, né? De trocar voto por isso. Hoje, bem mais pro interior, né? Não aqui, por exemplo, São Paulo e esse tipo de coisa. Mas trocam por coisas assim. Entendam também. Porque ser uma coisa muito irrisória, é fácil a gente jogar e falar, nossa, não acredito que vendeu um voto por uma dentadura, mas às vezes a pessoa não come há muito tempo e só tá tomando sopa, porque não tem os dentes para comer mesmo, tá? Então, eles se aproveitavam dessa situação e compravam o voto dessa pessoa. Além disso, eles manipulavam as eleições, então às vezes eles pegavam até gente que já morreu e votava também, tá? Colocava uma pessoa para votar 4, 5 vezes na pessoa que eles queriam, né? E também tinha por meio da força, tá? Olha, ou você vai votar, ou você vai ver o que vai acontecer com você. Às vezes ficava uma pessoa olhando mesmo, tá? Ia com os trabalhadores, principalmente quem trabalhava nas fazendas, né? Desses coronéis, e ficava olhando em quem eles iam votar, tá? Então isso era muito comum. Eles às vezes davam as fichas de votação já preenchida mesmo para eles só chegarem e assinarem e colocarem na urna, tá? Se você não votasse, se eles contassem os votos e ver que tá faltando voto, ele ia fazer uma represália muito grande com os trabalhadores, tá bom? Então, esse também é conhecido como o voto de cabresto. Por quê? Porque era. Sempre vocês vão ver essa analogia, tá? Em que ia um candidato e o eleitor. Cabresto é aquele negócio que coloca na boca do cavalo e pra reger ele, né? Pra falar qual a direção que ele vai, o que ele vai fazer. Então, esse termo ficou conhecido como voto cabresto, tá? Então, lembra, a gente tá numa república, a gente tá vivendo uma democracia, mas ela realmente de fato não acontecia porque as eleições, todas elas, eram voltadas para os interesses dos cafeicultores, certo? Com essa política, pessoal, de favorecimento, principalmente dos coronéis, o que eles ganhavam, né, elegendo determinado político? Eles ganhavam favores. Então, eles vão colocar num cargo público os parentes deles, né, principalmente filhos, né, e essas coisas, em troca disso, além de proteger os seus interesses econômicos, tá? Além disso, meus queridos, para que o, o, o presidente tivesse maior parte na, na. Desculpa, gente, que a bateria acabou aqui. No Congresso, o que eles faziam, tá? Eles fizeram uma comissão de verificação de poderes. Então, toda vez que alguém da oposição era eleito,
eles davam um jeito de falar que ele não podia assumir o poder. Então, eles vão alegar irregularidade nas eleições e alguma ilegalidade, tá? Então, eles nunca assumiam, ou seja, a gente vivia mesmo num período em que só tinha mesmo um partido, apesar de ter vários, né? Não tinha muitos, não, mas apesar de ter mais de um, a gente basicamente era governado por um único, que era de acordo com os interesses desses cafeicultores. E essa prática, nós chamamos ela de dégola, tá bom? E aí, meus queridos, começou uma coisinha chamada política do café com leite, tá? Essa questão do café com leite cai bastante em prova, mas ela é muito simples, tá? O que acontecia? São Paulo era o estado mais rico do Brasil, inclusive até hoje, tá? Então, eles queriam muito que seus interesses fossem respeitados, tá? Então, ele se aliou ao estado de Minas Gerais, que era um estado onde tinha uma grande quantidade de eleitores. E aí, por que isso chamou de política de café com leite? Porque São Paulo produzia muito café e Minas produzia muito leite, tá? Então, com isso, meus queridos, eles faziam o seguinte: em cada eleição, nós vamos nos revezar no poder. Então, se agora a gente elegeu alguém de São Paulo, na próxima eleição, nós vamos eleger alguém de Minas Gerais. E assim foi indo, tá? Por isso que chama política de café com leite, certo? Aí, meus queridos, a gente vai fazer os exercícios da apostila para não perder a prática, não é verdade? Pode fazer da página 111 e 112, porque eu tô muito boazinha. Tá bom, meus queridos? Um beijo, até a próxima aula.